Olá, aqui é o Paulo Cogos. Eu estou fazendo essa live para falar sobre a PEC, que permite que instituições religiosas impeçam alguma legislação de ser aprovada no STF. Eu não sei exatamente o que diz essa PEC, porque eu tenho uma preguiça gigantesca de ler sobre essas porcarias dessas PEC. Mas o fato é que parece que agora as instituições religiosas vão poder questionar a legalidade das decisões do STF. Até agora não tem nenhum telespectador aqui, então eu vou repetir tudo o que eu falei. Eu sou Paulo Cogos, eu estou fazendo esse vídeo, essa live aqui, para falar a respeito desta PEC, que permite às instituições religiosas questionarem as decisões tomadas no STF. Eu sou completamente a favor e a galera tá toda contra aí. Isso é um absurdo o pessoal tá contra. Poxa, nenhum telespectador ainda? Eu vou esperar um pouco então. Mas o fato é que esta live é a respeito da legalidade desta PEC, ou da moralidade dessa PEC. Então eu estou aqui para falar sobre isso. As instituições religiosas vão agora poder questionar as decisões tomadas pelo STF, e isso é excelente, finalmente uma notícia boa. Por que eu falo isso? Porque o Estado pensa que é Deus. O Estado pensa que pode violar a ordem natural. O Estado pensa que pode violar a lei natural. E a lei natural, como dizia São Tomás de Aquino, é depreendida pela razão humana e pela nossa moralidade interna. Então, pelo menos, se alguma instituição religiosa, mesmo que seja evangélica, mesmo que seja protestante, eu sou católico, né, puder questionar as decisões imorais tomadas por um Estado laico, nós vamos ter um freio. E você não precisa nem ser religioso para defender isso, basta que você tenha raciocínio. Pense o seguinte: praticamente todas as decisões do Estado são atentados contra a liberdade humana. Qualquer libertário, ateu, não ateu, sabe disso. Então, qualquer coisa que impeça o Estado de trabalhar está ajudando. Então, se eu permitisse que os bordéis questionassem as decisões do STF, nós já teríamos uma coisa boa. Nós já teríamos pelo menos os cafetões e prostitutas atuando contra as decisões criminosas do STF. Vamos supor que o STF decidisse, então, proibir a prostituição, o que seria um atentado à liberdade. Se pelo menos os bordéis pudessem questionar a legalidade dessa decisão, já teríamos um avanço. Agora, as instituições religiosas são especialmente aptas a fazer isso, porque elas têm mais capacidade de interpretar a doutrina revelada por Deus e, com isso, baseando-se nisso e usando a razão, chegar o mais próximo possível da ordem natural, da lei de Deus, e assim impedir que o Estado tome umas decisões tirânicas contrárias à ordem natural. Isso aconteceu ao longo da história. Por exemplo, muitas vezes a Igreja Católica impediu reis, governantes, de escravizar povos inteiros. Por exemplo, o Papa João VIII mandou uma carta aos governantes da Sardínia para libertar os escravos gregos, isso lá no século IX. Outro papa que fez isso foi Eugênio IV, acho que no século XIII, também impediu a escravidão. Bartolomé de Las Casas, um missionário católico, impediu a escravidão dos índios. E assim a igreja, se metendo mesmo na política, como ela deve se meter na política mesmo, a igreja deve sempre se meter em todo lugar. Ela impediu a escravidão. A igreja também impediu julgamentos arbitrários. Foi a igreja católica que instituiu o habeas corpus. A igreja católica, dentre os seus vários avanços jurídicos e institucionais, agora combate um dos piores crimes dos tempos modernos, que é o aborto, que é o homicídio de fetos, é o infanticídio. Então, quando a igreja se mistura com a política, nós temos o fim da escravidão. Quando a igreja se mistura com a política, nós temos o habeas corpus. Quando a igreja se mistura com a política, nós temos a defesa da vida desde o ventre. Bom dia, Alexandre Magno. Então, é para a igreja se misturar com a política, sim, porque, como dizia, se não me engano, São João da Cruz, o mundo passa e a cruz fica. Não é a igreja que deve se adaptar aos tempos modernos. Os tempos modernos é que devem se adaptar à igreja. Então, enquanto o STF vai tomar todas as decisões desordenadas, a igreja vai impedir que essas tiranias ocorram. A igreja, no Brasil, felizmente, é muito poderosa. O Brasil é um país católico, graças a Deus. Ontem eu fui para Aparecida, eu vi a devoção do povo a Nossa Senhora Aparecida. Ali é uma coisa linda de se ver. Então, nós nem precisamos de Brasília. O Brasil, como instituição política, tem que acabar. A união da brasilidade se dá em Aparecida do Norte, não em Brasília. Então, se nós temos Aparecida do Norte, obviamente nós não precisamos de Brasília. Sim, eu defendo
o fim do Estado laico. Eu defendo o fim do Estado, na verdade. Mas é preciso que haja uma forma de organizar as pessoas. É preciso que haja um parâmetro moral absoluto. E a Igreja Católica, ajudada pelo Espírito Santo, ao interpretar a Bíblia, ela permite que nós tenhamos ali um dogma revelado que nós temos que seguir. O Papa Leão XIII dizia o seguinte: nós não temos essa prerrogativa de achar que podemos fazer o que quiser da vida. Liberdade total. Liberdade total é uma contradição. Se você tem a liberdade de violar o direito de alguém, esse alguém perdeu a liberdade, certo? Então pense o seguinte: nenhum ser humano na prática consegue ter essa liberdade total. Ele vai ser cerceado, informal ou formalmente. Se ele, por exemplo, abusar de uma mulher numa fila, o pessoal da fila vai bater nele. Se ele furar a fila, o pessoal vai dar chega pra lá nele, né? Agora, o Estado, monopolista da força e das decisões judiciais, tem essa prerrogativa. E lembrando sempre que o Estado é composto pelos elementos mais sociopáticos de uma sociedade. Eles sequer fazem parte da sociedade. Então, como é que pode o Estado fazer o que quiser baseado nele próprio, baseado em psicopatas com a libido dominante da qual Santo Agostinho falava? Obviamente, nós vamos ter a perda total da liberdade. Quanto mais o povo legitima o Estado, pior. Se pelo menos a igreja, se pelo menos, até que seja essas igrejas evangélicas, que eu também não gosto delas, mas se pelo menos eles questionarem o Estado, representarem um baluarte de resistência, nós já temos um avanço. Então, nesses últimos dias eu tive algumas notícias boas. Eu que sou um pessimista convicto, tive notícias boas como a morte do Fidel Castro, né? Vamos ver se agora o povo cubano vai saber aproveitar o êxito, para usar um termo militar, aproveitamento do êxito, e conseguir a sua liberdade. E tivemos essa excelente notícia, que agora as igrejas vão poder questionar as malditas decisões tomadas pela porcaria do STF. Vicente Brizola, cala a tua boca. Ninguém aqui tá trolando, seu babaca. Quem tá trolando é tua mãe. Fraudar pessoas. A igreja não frauda. Muito menos a católica, que é a religião correta. A igreja evangélica, as igrejas neopentecostais, você pode até considerar um tipo de fraude. Porque, por exemplo, aquelas sessões de descarrego que tem lá, aquilo não é exorcismo. Aquilo lá é um ator. E realmente o que eles fazem de fazer todo esse showzinho aí para depois pegar o dízimo é totalmente imoral. Mas ainda assim, eu não abriria o precedente de proibir isso. Porque você estaria dando o poder do Estado de regular a crença religiosa. Aí é o fim, aí é Mao Tse Tung. O Estado sim é uma grande fraude. A moeda do Estado é uma grande fraude. O que eu tenho dentro dessa carteira é uma grande fraude. Tá? Isso aqui é tudo moeda falsificada pelo Banco Central, lastreada em chumbo. Antigamente a moeda era lastreada em ouro, em prata. Agora é lastreada em chumbo. Sabe por quê? Porque isso aqui é tudo um I owe you, eu te devo, para a família Rothschild. E sabe como é que o Estado paga os Rothschild? Apontando um fuzil na tua cara, se chama imposto. Ou falsificando a moeda, inflacionando e destruindo a sua poupança. Eu quero ver quando você for idoso. Quero ver como é que você vai fazer se você for um assalariado, ganhando pouco aí. Então o Estado é uma grande fraude. E o Papa não é comunista coisa nenhuma, Moisés. Isso aí é mentira da imprensa. Eu também não simpatizo com muita coisa do que o Papa Francisco fala. Mas ele é o Papa, ele é o líder da nossa igreja. Tá? Ele é o sucessor de Pedro. E o que ele fala não tem nada a ver com comunismo. Ele pode falar uns absurdos politicamente corretos aí, mas a infalibilidade papal não se refere a isso. A mídia mente sobre ele. Por exemplo, a mídia ficou aí alardeando que o Papa Francisco disse que quem fabrica arma não é cristão. O que seria um absurdo. Afinal, quem é que fabrica armas para a Guarda Suíça, que é a melhor tropa do mundo? Acontece que aí eu fui pesquisar a fundo, e na época eu também caí nessas mentiras do demônio, de ficar falando mal do Papa. E aí eu pesquisei, o que o Papa realmente falou é que quem vende arma para bandido está sendo anticristão. Ele está criticando o senhor das armas lá do Nicolas Cage. E esse cara realmente não é cristão. Esse cara realmente é cúmplice dos bandidos. Então, a hora que você vai analisar a fundo, você vê. É que o pessoal acredita em bobagem, o pessoal acredita em mídiazinha sensacionalista. Exame, Veja, Estado, Folha, New York Times, lixo todo. Vai olhar o site do Vaticano. Tá? Lá está a verdade. E sim, existem cardeais progressistas, existem cardeais não progressistas, mas tem vários cardeais, tem até um grupo de 4 cardeais que está questionando o Papa Francisco a respeito do que ele falou na encíclica sobre a família.
Agora, o pessoal não entende que o papado do Papa Francisco é um papado pastoral, não é um papado dogmático. O pessoal não entende isso. É igual aquele pessoal que fica falando do Vaticano II. O Vaticano II não é ruim, não. Desde que você interprete ele da maneira correta, como um concílio pastoral. Exegese da continuidade. Ninguém está mudando a doutrina do passado. Tanto os radicalzinhos tradicionalistas antissemita aí, quanto os progressistazinhos da teologia da libertação, eles cometem o mesmo erro. Eles acham que o Concílio Vaticano II é uma revolução. Não é. É só pastoral. Eles... E às vezes, e claro, o Papa pode cometer erros, ele é falível. Quem não comete erros é o Espírito Santo. E o Espírito Santo deve ter um bom motivo para ter colocado o Papa Francisco ali. E eu rezo para que o Papa Francisco esteja certo na sua missão pastoral. E pelo jeito ele está certo mesmo, ele está convertendo um monte de gente. Né? Então é isso. Eu sou a favor da igreja interferir, sim, da igreja representar uma resistência contra o Estado, de qualquer coisa representar uma resistência contra o Estado. A família, por exemplo. A família é um bastião de resistência contra a porcaria do Estado. Porque dentro da família existe algo chamado subsidiariedade. Um ajuda o outro. O velhinho, o idoso, é cuidado pela próxima geração. A criança é educada, é treinada. Aquele parente inválido, paralítico, é ajudado. Então, dentro da família, você tem defesa, né? Imagina o pai de família armado ali. Você tem toda a subsidiariedade de cultura, educação e formação que vem dos avós, vem dos tios. Uma família grande é bem saudável. Você tem a caridade, você tem a mulher cuidando do lar, você tem tudo o que você precisa. E aí forma-se uma cultura própria, um clã. E é maravilhoso essa formação de clãs familiares. Aí você tem os dependentes da família, os agregados, os empregados. Essas famílias grandes ajudam os empregados também. O empregado está com problema, a família da saúde, da educação. Então não precisa da porcaria do Estado. Por isso que o Estado quer destruir a família. Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal, revelou para os 3 pastorinhos que a grande batalha do Satanás contra a humanidade vai se dar no âmbito familiar. E é por isso que hoje o Satanás, o demônio, tenta contra a família através de ideologia de gênero, através de feminismo, através de aborto, através da promiscuidade, da pouca vergonha, da sem vergonhice. Então é preciso preservar a família. O Estado quer destruir a família. Então imagina que tipo de legislação vai ser passada ali no STF. Coisas contra a família, principalmente essa coisa demoníaca que é o aborto. A igreja vai questionar, se um dia o STF tentar legalizar esse crime nojento, esse homicídio que é o aborto, a igreja vai falar, não, de jeito nenhum. Isso é excelente. Um povo que lê a Bíblia dificilmente vai ser escravizado pelo Estado. Essa é a verdade. E esse pessoalzinho que é contra, que é a favor do Estado laico, se esquece da história. Se esquece todas as vezes que o Estado quis ser um tirano absurdo ali no tempo da formação dos Estados modernos, por exemplo, e a igreja impedia. E a igreja disciplinava a libido dominante dos reis. Quando o Estado sobrepujou a igreja, com Filipe IV, por exemplo, que destruiu os templários, aí aconteceu a destruição da sociedade. Vou dar um exemplo bancário. Os templários eram banqueiros honestos. O que eles faziam? Eles guardavam o ouro daqueles que peregrinavam até a Terra Santa, ou dos cruzados que iam lutar, e guardavam. E aí esse cara podia resgatar essas barras de ouro com títulos resgatáveis. Quer dizer, toda a moeda era lastreada por definição em ouro. Você não vai ficar carregando barra de ouro por aí, primeiro porque é pesado, depois que você vai ser assaltado, né? Então, eram bancos honestos. Aí o Filipe IV confiscou o ouro dos templários. A partir de então, ele começou a fazer aquilo que os reis sempre fizeram. Todos os governantes sempre fizeram, falsificar a moeda. Isso aí vem desde Diocleciano em Roma. Clipagem de moeda, mudava a quantidade de ouro que tinha lá. Então o Estado sempre falsificou moeda. Os templários eram honestos. Não precisa nem ser uma ordem militar católica para ser honesta. Você pega na Guerra Civil Americana ali. Surgiu uma moeda privada, enquanto a moeda era depauperada pela guerra, surgiram moedas privadas no meio da Guerra Civil. Se não me engano, na Califórnia tinha uma moeda livre dessa. E aí a concorrência empreendedorial gerou moedas honestas, porque o empreendedor desonesto ia necessariamente sair do mercado. Aí o governo agigantado daquele psicopata do Abraham Lincoln acabou com isso, proibiu essas moedas privadas.
E hoje nós temos aí o dólar totalmente depauperado e desvalorizado, né? Só no século XX, que foi o século do Fed, século do Banco Central que fede pra cacete aquela merda. O dólar perdeu 98% do seu valor. Isso significa que se alguém começou a poupar dinheiro no começo do século, para a velhice, quando chegou no fim do século, tinha 2%, que o governo roubou através da inflação, um imposto covarde, né? Por isso que o Fed deveria ser invadido por comandos armados de lança-chamas e todos os banqueiros deviam ser queimados vivos. E o Kennedy, por exemplo. O Kennedy também não era flor que se cheirasse. É outro psicopata, outro bandido. Mas ele pelo menos tinha uma coisa boa. Ele queria acabar com o Fed. Aí acabaram com ele antes. Então é isso. O Estado é um demônio. Não existe Estado laico. Existe Estado que pensa que é Deus. E nós precisamos de alguma coisa para conter o Estado. A religião é a melhor coisa para conter o Estado. São Tomás de Aquino, grande homem, um dos maiores filósofos de todos os tempos, o doutor angélico da Igreja Católica. Ele dizia o seguinte, que a lei natural é depreendida pela razão, revelada por Deus e depreendida pela razão humana, do indivíduo. Quando existe um Estado, a massa não está raciocinando. Ela é incapaz de depreender a lei natural. Então, somente uma instituição composta por indivíduos privados que tenha o poder de questionar o Estado, usando a razão, poderia conter a expansão do Estado. A pessoa que é contra essa PEC, ela não entende nem de ciência política. Então é isso, nós deveríamos simplesmente abolir o Estado e colocar a Igreja Católica para nos ajudar a reger as coisas do mundo, privadamente. E aqui tem uns animais aqui falando contra a família, falando da CNBB. A CNBB fala um monte de besteira também. O cara tá falando a família. Vocês estão loucos. O outro tá falando que a maçonaria faz esse papel. Você tá brincando com a minha cara. Bom, vou sair dessa antes que eu fique nervoso.